Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a movimentação do nosso personagem, do nosso player. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Com o nosso projeto aberto, dentro do objeto do jogo Cavaleiro, nós temos aqui um inspector com alguns componentes. Pessoal, eu preciso adicionar aqui um componente específico para controlar o meu personagem. Poxa, Stuart, por que você não colocou isso nas aulas anteriores? É porque ele tem algumas dicas bem interessantes que vocês vão aprender no decorrer aqui do nosso curso. Mas olhem só, eu vou adicionar esse componente clicando no botão Add Component. Quando eu clico, eu preciso procurar esse componente. Então eu vou escrever Character Controller. É este objeto aqui, ó. Quando eu clico e adiciono, eu tenho algumas propriedades que eu preciso padronizar. E elas são padronizadas de acordo com a cápsula do meu colisor. Por quê? Eu vou posicionar na mesma posição do meu Capsule Collider e vou também colocar o mesmo tamanho, que é 2.4. Então eu venho aqui no meu controle de caracteres, no eixo Y eu coloco 1.2. E olhem só, o meu objeto aqui de controle de caractere já foi posicionado. Agora o mais interessante é que o tamanho dele está 2. Eu vou colocar 2.4. E olhem só, ele ficou exatamente do tamanho da minha cápsula de colisão. Esse é o segredo até o momento. O que a gente precisa entender então? Que todas as características do meu controle de personagem terá como referência a minha posição do meu colisor, que é 1.2, e o tamanho do meu colisor, que é 2.4. Agora nós vamos abrir novamente o nosso script Player Controller. Eu vou clicar 2 vezes e nós vamos continuar aqui a nossa programação, uma vez que o controle de personagem dentro do nosso objeto está configurado. Pessoal, agora nós vamos criar 3 variáveis aqui dentro do nosso script. Olhem só, a primeira variável que eu vou criar é um vetor 3, ou seja, um vetor 3 em 3 dimensões. Então, private vector3. E agora eu vou colocar o seguinte nome para esta variável: underline movement direction. Depois eu vou criar uma segunda variável onde eu vou controlar o meu personagem, o nosso character controller. Então eu vou escrever private, olhem só, character controller, e vou colocar o nome da variável underline character controller, com um underline na frente, ponto e vírgula. E por fim, eu vou criar uma variável flutuante para ter a velocidade do meu andar, do meu caminhar. Então, private, a variável vai ser float, e eu vou colocar aqui underline walk speed, ponto e vírgula. Eu vou usar o tab aqui para organizar a indentação aqui das variáveis, para ficar tudo alinhado. Vamos salvar o nosso script e com essas 3 variáveis aqui, nós já vamos conseguir fazer o nosso personagem mover. Diferente do 2D, fazer uma movimentação do nosso personagem em projetos em 3 dimensões é muito mais fácil, é muito mais simples, ao menos no meu modo de entender, correto? Na minha modesta opinião. O que eu preciso que vocês entendam agora é que eu preciso pegar as informações do meu controle de personagem, que está dentro lá do meu inspector, no meu objeto cavaleiro. Então eu vou colocar esta variável aqui, ó, underline character controller, e dentro do start eu vou informá-la
colocando ela e o igual e a seguinte informação: get component character controller parênteses ponto e vírgula. O que está entre o sinal de menor e maior é justamente o componente que eu quero pegar dentro do meu inspector. Então, desta forma aqui, eu estou pegando todas as propriedades, todas as características daquele componente e colocando dentro da minha variável. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função, bem no final aqui, chamada void move player. Coloco os parênteses, abro e fecho as chaves. Aqui dentro eu vou colocar os comandos que vão fazer o nosso personagem movimentar, o nosso cavaleiro movimentar. Só que é o seguinte, por onde que eu vou chamar essa função que eu acabei de criar? Eu vou dar o Ctrl C aqui para copiar e dentro do update eu vou colar o nome da função, colocar os parênteses e colocar o ponto e vírgula. É dentro da atualização dos quadros do método update que eu vou ficar chamando esta função. Por quê? Toda vez eu vou testar a direção de movimento do meu personagem, colocar ela dentro de um vetor 3 e assim fazer com que o meu personagem, o meu controle de personagem seja movimentado. Vou voltar aqui então na minha função que eu acabei de criar e vou escrever o seguinte: underline movement direction, olhem só, é igual, então eu preciso de uma nova posição, new vector 3, porque é um vetor 3, eu tenho 3 eixos, x, y e z, ponto e vírgula. Aqui dentro, pessoal, eu preciso passar as 3 informações do meu vetor. Então, olhem só, quem é que guarda a movimentação de entrada? O meu underline move input. É ele que guarda os valores do vetor de movimentação. Então, eu vou copiar essa variável e vou colocar aqui dentro. Só que eu vou colocar .x, porque o primeiro parâmetro do vector tree é simplesmente a posição do eixo x. No eixo y, que é para cima e para baixo, ou seja, como se eu estivesse pulando, eu vou colocar 0, flutuante, vírgula, e por fim, o underline moveInput ponto y, pessoal. Olhem só, depois aqui dos parênteses, eu vou normalizar a movimentação e depois eu vou explicar isso. Ponto normalized. Depois que a gente sempre tiver a nova posição dos eixos e sempre as novas posições também através da variável movement direction, pessoal, eu tenho que chamar o meu controle de caractere, ou seja, o meu controle de personagem, underline character controller ponto move, e vou colocar aqui os parênteses, ponto e vírgula. Vai ser esta função aqui que vai fazer a movimentação do meu personagem. Só que eu preciso passar para dentro dela um vetor 3. E quem que é o meu vetor 3? O meu movement direction. Então eu coloco aqui, dentro dos parênteses, underline movement direction. E agora eu vou multiplicar pela velocidade do meu caminhar, do meu andar, underline walk speed. Para que eu possa também manter aqui uma normalização, eu vou multiplicar novamente pelo time.deltaTime. Esse comando aqui é muito interessante e eu vou explicar também para vocês. Através dessas duas linhas, eu faço o meu personagem mover dentro da minha cena, dentro do meu jogo. Salvo o meu script e agora nós vamos entender como é que isso daqui funciona. A primeira coisa que eu vou explicar aqui é a normalização. Olhem só, por que isso é muito importante? O normalize, ele transforma o vetor resultante em um vetor unitário.
ele mantém a direção, ou seja, ele ajusta o tamanho, a magnitude, que depois eu vou explicar o que é isso, para 1. Por que isso importa? Se eu não normalizar, ao andar, por exemplo, na diagonal, o jogador se moveria mais rápido. Com a normalização, o vetor na diagonal, ele simplesmente mantém os mesmos valores, ou seja, a magnitude sempre vai voltar para 1, mesmo com a velocidade em qualquer direção. E eu vou explicar isso daí mostrando visualmente. Então, resumindo tudo, olhem só, eu converto aqui o input do jogador, vector2, para a direção em 3 dimensões, com vector3. Eu mantenho o movimento no plano y sendo 0. Eu normalizo a direção para evitar velocidades maiores na diagonal. E depois eu crio um vetor final usado para mover o meu personagem através do meu controle de personagem, usando a função move, aplicando a direção, multiplicando pela velocidade e mantendo também os quadros, a normalização através do time.deltaTime. Um último ajuste aqui vai ser o seguinte: de vez a minha velocidade aqui do andar ser privativa, eu vou colocar ela como pública. Por quê? Desta forma, essa variável aqui vai aparecer no meu inspector e eu vou precisar informar a velocidade de caminhar. Eu vou salvar aqui o meu script novamente, volto, clico no meu objeto cavaleiro e olhem só aqui no meu script player controller que eu tenho que ter uma velocidade de movimento, de andar. E este valor aqui nós vamos substituir pelo valor 5. Pessoal, vamos executar aqui a nossa cena e olhem só. Quando eu apertar a tecla S, eu vou para trás. A tecla W para frente. A tecla A para o lado esquerdo e a tecla D para o lado direito. E também funciona com as setas do teclado. Bem legal, bem interessante. Agora nós temos a movimentação do nosso jogador. Vou parar a execução aqui da cena, que agora eu vou dar algumas dicas bem legais aqui para vocês. Prestem bem atenção. Eu vou pegar aqui e clicar agora no meu objeto da minha câmera principal. E eu vou mudar aqui, pessoal, algumas informações, tá bom? Olhem só o que eu vou fazer. A primeira coisa, eu vou resetar esses valores. Então, eu clico nos 3 pontinhos e reseto. Na posição da minha câmera no eixo X, eu vou colocar menos 0,25. No eixo Y, eu vou colocar 2,05. E no eixo Z, eu vou colocar menos 4,85. E olhem só, a minha câmera ela vai ficar aqui, ó, bem atrás do meu objeto, do meu jogador. Só que agora eu gostaria de ter a visualização, quando eu executar aqui a minha cena, desta forma aqui que está na minha cena. Se eu executar aqui dando um play, olhem só, vai acontecer, porque eu fiz a movimentação aqui, pessoal. Se eu não tivesse modificado aqui, imagine só, eu vou zerar, eu vou resetar. Automaticamente, quando eu executar a minha cena, olhe só o que vai acontecer. Eu não tenho uma visualização. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente apertei o Alt, segurei e usei aqui o botão do mouse para rotacionar o campo de visão da minha câmera. Uma coisa muito legal que a gente pode fazer é o seguinte: se eu quero ter esta visualização aqui na hora de executar a minha cena, eu deixo desta forma, venho aqui na minha câmera e aperto as teclas Ctrl, Shift e F simultaneamente. Automaticamente, a visão da minha câmera, olhem só, vai ser justamente a visão que eu já deixei definido. Da minha janela, cena. Quando eu executar a minha cena, olhem só o tanto que isso aqui vai ficar legal.
uma posição bem interessante. Por que eu coloquei nesta posição? Para vocês entenderem a movimentação. Por exemplo, S para trás, W para frente, A para a esquerda e D para a direita, para que vocês possam entender melhor a movimentação. Isso daqui facilita demais para que vocês entendam como é que nós movimentamos. Eu vou parar a execução da minha cena e vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Eu vou apertar a tecla Alt, botão do mouse, e vou apertar aqui o meu objeto cavaleiro. Eu vou clicar no meu objeto. Vocês estão vendo aqui que o eixo Z, ele quer dizer que está apontado o meu objeto para frente. A mesma situação é a câmera. Olhem só, eu vou usar o Alt, o scroll do mouse ou apenas só o scroll do mouse. E observem que também a posição no eixo Z está apontada para frente. Por isso que eu vejo o meu personagem pelas costas. E eu consigo executar aqui agora a movimentação utilizando as setas de uma forma que vocês consigam entender que o objeto movimenta perfeitamente. Vou parar a execução da minha cena. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Eu vou salvar a minha cena com Ctrl S. Vamos clicar novamente aqui na câmera e olhem só, Ctrl Shift F. Quando eu executar a minha cena, pessoal, ele vai mostrar a posição justamente que foi marcada na minha janela Cena. Do jeito que está aqui, ele vai ser renderizado. Olhem só. Então, Ctrl Shift F é muito interessante para a gente usar nos nossos projetos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. E agora nós chegamos ao final desta aula, deste vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!